Queria ler com vocês o Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46. João 4, 46. Privilégio estarmos juntos para a gente ter esses momentos tão tremendos, né, de louvor, de adoração, de essa vida na presença de Deus. A cura do filho de um oficial do rei é o tema aqui da Bíblia, que está aqui na minha Bíblia. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, que é 1h da tarde mais ou menos, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém. Pai, nessa noite eu te peço mais uma vez que tu possas falar aos nossos corações, que a tua palavra seja alimento, edificação e também motivos de louvores, adoração e gratidão por aquilo que tu és e fazes nas nossas vidas, Pai. Te louvamos e te bendizemos, e para nós é um privilégio poder estarmos aqui com os teus filhos. Amém. A fé que gera descanso. Fiquei feliz com a leitura bíblica no início da reunião que nosso irmão leu, sobre Hebreus capítulo 11. O livro de Hebreus é um livro que fala a respeito da fé. E este é um episódio de um homem que está em aflição, mas encontra refrigério e descanso. Esse servo, esse homem que é um oficial do rei, ele está enfrentando uma crise muito grande, ele está enfrentando um drama muito grande, e que ele, apesar de saber que os sacerdotes, os principais líderes religiosos da época não gostavam de Jesus, e estar com Jesus era um problema de rejeição para aqueles que frequentavam as sinagogas e tudo mais. Mas esse homem, diante da sua dor, diante da sua necessidade dramática, ele sabe dos feitos de Jesus, ele sabe dos milagres de Jesus, o que acontecem com pessoas que tocam em Jesus, ou daquelas pessoas em quem Jesus toca, e ele vê uma esperança de que a sua dor, o seu drama, os seus problemas sejam resolvidos e, enfim, o seu filho seja curado. Então, a mensagem central é que a fé não é um esforço humano. Ter fé para ter refrigério, ter descanso, encontrar descanso no coração e na alma, não é fruto de um esforço humano, como se você desse conta de ter fé. Efésios, no capítulo 2, disse que a fé e a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. A fé não é de todos, diz a palavra. A fé, ela vem quando você está exposto e, de alguma maneira, milagrosamente, o seu coração, ele se apropria da palavra de Deus e, de alguma maneira, então, Deus gera uma fé no nosso coração. E uma vez
esta fé gerada dentro de nós, como um presente de Deus, ela produz descanso em nossos corações, no nosso interior. O mundo, Jesus diz, eu vos dou a minha paz e não dou a minha paz como o mundo dá. Como é que as pessoas do mundo conseguem ter paz? Eles conseguem ter paz quando eles conseguem o resultado da sua busca. Ou seja, se eu tenho uma necessidade que me traz aflição, se eu tenho uma necessidade que me traga dor, eu terei paz quando eu tiver uma solução para o meu problema. É assim que o mundo consegue ter paz. É quando a pessoa consegue tocar no seu objetivo. Então, se você tem alguém que está doente e está aflito, e descobre e recebe uma notícia que aquele sofrimento, aquela enfermidade cessou, vem um alívio. Olha, todo mundo é assim. A fé cristã, no entanto, ela supera a lógica da solução. A fé, ela nos leva a tocar numa paz que excede todo o entendimento. Diferente da pessoa que não é tomada por fé, ela é sucumbida nos seus dramas. Nós, no entanto, apesar de enfrentar as nossas dores e os nossos dramas, as nossas noites escuras, como nós cantamos, na noite mais escura, no dia mais sombrio, a tua graça me alcança. Diferente do mundo, nós somos agraciados. Os que têm fé são agraciados porque no momento em que nós nos encontramos em crises, ou no momento em que nós enfrentamos os nossos dramas, nós somos tomados por fé, e nós reagimos, e uma paz que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa vida em Cristo Jesus. Você sabe disso. Você sabe que muitas vezes você também precisou de uma ação de Deus no seu coração. Não que a paz que veio ao seu coração veio porque houve soluções. A paz veio ao seu coração por um milagre, porque você entrou em contato com a palavra, e a palavra então trouxe para você segurança e refrigério. Eu trouxe aqui 3 momentos aqui desse homem, para a gente refletir nessa noite. O primeiro é o sinal o sinal e o desespero humano. Jesus disse que as pessoas, elas não conseguem crer até que vejam os sinais e os prodígios. Jesus disse, essas pessoas não poderão crer a não ser que elas vejam os sinais e os prodígios. Ou seja, ela só pode crer depois que ver. E isso não é uma fé legítima. É uma fé por ocasião. É uma fé que depende das circunstâncias e depende de milagres e depende de ação. Não é uma fé que é sustentada pela confiança. É uma fé que é sustentada pela solução. E aí então nós temos aqui um homem em desespero. Jesus está em Caná da Galileia e esse homem está em Cafarnaum. A distância de Caná da Galileia para Cafarnaum é cerca de 25 quilômetros. 25 quilômetros, talvez seja daqui, lá na casa do Irã. Talvez não seja nem isso, né, Irã? Quantos quilômetros tem daqui na sua casa? 12. 22. É quase na distância da casa do Irã. 25 quilômetros. Na casa do Rafael deve ter quase 50, né, Rafael? Hã? Só 8. Parece ter 30. A casa da Sônia deve ter uns 12 também, né? Uns, sei lá. Uns 8 quilômetros. 18 quilômetros, né?
Então, olha, você não sente tanto vindo aqui à igreja, 18 quilômetros, 25 quilômetros, né? É como se esse moço morasse talvez aqui em Aragoiânia, ou sei lá, Hidrolândia, né? E ele sabe que Jesus está aqui nessa região, descobre que ele está aqui. Só que nessa época nossa hoje, a gente gasta minutos para chegar aqui, meia hora, 40 minutos, não é? A gente pega um Uber, a gente chega no local de 25 quilômetros. Não é muita distância assim, mas para aquela época era uma distância, se fosse a pé, de quase um dia. Pelo menos 7 horas, né? Uma caminhada mais ou menos, assim, andando rápido, umas 6 a 7 horas a pessoa gastaria até chegar a Jesus. Mas eu queria tentar descrever o drama desse homem. Olha aqui para mim. Eu não sei se você já enfrentou dramas na sua vida duros demais. Circunstâncias muito tristes da sua vida. Circunstâncias de muito sofrimento. De noites que você não dormiu, de tristeza que você sentiu, de perdas, de ameaças, de luto, de dores. Eu estava cantando e lembrando no dia em que Jesus entrou no quarto da Ana Clara e a salvou da escuridão. Eu estava me lembrando de vários momentos na minha vida, na vida da minha família, em que a graça de Deus penetrou e curou a nossa dor, o nosso choro, a nossa luta. Nós estamos aqui bem vestidos, mas muitos de nós sabem o que é padecer. Jesus é esse Deus que sabe o que é padecer. Dificilmente você será um bom consolador se você não sabe de sofrimento. Dificilmente você será um bom conselheiro se você não sabe o que é sentir no seu próprio rosto a quentura de suas próprias lágrimas. Se o seu coração não rachou de dores. Dificilmente você vai ser alguém que entenda a dor do coração do outro se o seu coração não doeu. Se a sua barriga não doeu, se os seus olhos não choraram. Por isso nós vemos aqui um homem na sua agonia. Um filho que está morrendo. Sabe, você tem filhos. Eu não sei quantas vezes você teve que levar seus filhos no hospital, no médico. Eu e a Fabiana já tivemos que levar os nossos filhos ao médico. E o primeiro filho, a gente não tem muito jeito, muita maturidade, muita experiência. Mas algumas vezes foi tão duro, foi tão difícil. E aquele pai, aquela família, aquela criança, a gente não sabe quantos anos tem, mas aquela família vendo escoar a razão, talvez, da sua maior alegria, que é o seu filho. Nenhuma solução, nenhum médico, nenhuma resposta boa. E cada dia a vida sendo tirada daquele menino, daquela criança, daquela pessoa, daquele pai, daquela família. Quantas lágrimas, o desespero da mãe, da avó, dos tios, dos parentes. E apesar da riqueza daquele homem, nada era capaz de trazer para ele alívio à sua agonia. Até aquele homem, talvez, subir no seu cavalo. Ele era um oficial do rei. Talvez a viagem dele durasse mais ou menos umas 5 horas. Eu fiz a pesquisa a cavalo. Ele demoraria, talvez, numa carruagem. Não era asfalto como é hoje. As ruas não eram tão fáceis de andar como é nos dias de hoje. Então, talvez a cavalo, uma carrocinha ali, que ele tivesse uma carroça, ele gastasse ali umas 3, 4, 5 horas no máximo de viagem até chegar a Jesus. Agora eu quero que você pense. Como foi esse homem indo até Jesus? A aflição desse homem. Será que eu vou chegar a tempo? Será que eu vou chegar lá e ele vai estar naquela cidade? Será que chegando lá, ele vai me atender? Ele é cercado de multidões. Será que eu vou conseguir? Meu filho morrendo, sabe? Ele nada pensa no caminho a não ser a sua dor. Sua dor. E aí ele chega para Jesus, ele encontra Jesus. Havia um oficial do rei, cujo filho, não era filha, o filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia. Ele ouviu falar. Alguém disse, olha, vai até Jesus e traga Jesus para cá. Olha, ele deveria ter 25 quilômetros em agonia.
E mais 25 quilômetros para voltar em agonia. Porque será que dava tempo de chegar? Será que Jesus chegaria a tempo de encontrar a sua filha? Isso estava na cabeça dele. E ele sabia que os profetas de Jerusalém, os profetas de Israel, era alguém que tinha o poder de Deus e que talvez se você tocasse na sua capa, se você tocasse nele ou ele tocasse em você, na presença do profeta de Deus, o poder de Deus pode mudar a circunstância, mas o que ele sabia apenas é que ele deveria levar o profeta, porque o profeta deveria estar na presença do seu problema, ou o seu problema na presença do profeta. Ele tinha então alguns problemas. Ele tinha uma questão do tempo, ele tinha a questão da dificuldade, o menino estava para morrer, e ele tinha o problema da distância. Essa era a teologia dele. Ele sabia, porque Eliseu curara uma criança, filho de uma mulher, na presença, ele teve que deitar sobre a criança. Os ossos de Eliseu curou alguém. Ele sabia, porque Jesus também, algumas vezes, alguém tocou em Jesus e fora curado. Na mente dele, ele sabia que tinha um método de como é que Deus faz as coisas. E ele tinha uma teologia organizada dentro de si. Eu preciso levar Jesus para minha casa, para que Jesus toque o meu filho, mas eu tenho um problema com o meu tempo, com o espaço, com a distância e com a gravidade do meu problema, com a dificuldade do meu problema. Ele sabe que Jesus tem poder para curar seu filho, e ele acha que precisa levar Jesus até a sua casa. Então, quando ele encontra Jesus, Jesus percebe que aquele homem é um homem em aflição. Ele percebe que a fé daquele homem, apesar da gente achar que aquele homem tem fé porque sai da sua casa e vai procurar Jesus, esta crença desse homem não é suficiente para neutralizar a sua angústia. Ele encontra Jesus, e mesmo depois que encontra Jesus, na presença de Jesus, ele ainda não está em paz. Talvez você diga assim: olha, irmãos, busque a Jesus que você vai estar, que tudo se resolverá. O que você precisa é da presença de Deus. Mas esse homem está na presença de Deus. Esse homem encontra Jesus. E eu não sei o que acontece, que quando ele encontra Jesus e pede para Jesus ir até a casa dele, ele fala do seu problema para Jesus e Jesus não se move. Parece que esse homem não tem o poder para controlar os movimentos de Jesus. Parece que esse homem, a fé desse homem não tem o poder de mudar a maneira de Jesus agir. Esse homem acredita que tem todas as maneiras e tem todo o plano, o método de que Jesus resolva o seu problema. É como se ele dissesse: eu sei que se eu levar Jesus até minha casa, e se Jesus colocar a mão no meu filho vai se salvar. Ele tem um esquema para Jesus. Ele tem uma agenda para Jesus. Ele sabe o que Jesus deve fazer. Ele até fala para Jesus: Senhor, não te demore, vamos logo, porque o meu filho está morrendo, nós não temos muito tempo. O descanso, ponto 2 aí, é um presente imediato. O descanso como um presente imediato. Esse homem insiste em falar para Jesus: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Senhor, tu precisas fazer assim. Não é assim que a gente ora? Quando nós vamos orar, a gente dá toda a solução para Jesus apenas assinar embaixo. Ó Jesus, faça isso. Ó Jesus, faça aquilo. Ó Jesus, se eu fizer assim, vai ficar bom.
A gente tem todo um programa para Jesus. Se a gente orar assim, a gente está atrás de uma espiritualidade que faça Deus funcionar do jeito que a gente quer. Isso não é fé. Esse homem tem essa fé. E na presença de Jesus, andando com Jesus, ele percebe Jesus demorando e a sua aflição não se esgota. Olha aqui para mim. Não é estando na presença de Jesus que você se resolve. Judas esteve na presença de Jesus. Satanás esteve na presença de Deus. E se tornou demônio. Não é estando na presença de Jesus com a mente sem ser tocada, com a fé sem ser aperfeiçoada. Você não vai mudar. Você ainda vai continuar com seus dramas, com suas dores. Nós precisamos de um presente que faz esta agonia do nosso coração se acalmar. Não tem uma canção que diz: acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando. A aflição, acalma o meu coração. Sabe, irmãos, na presença de Jesus, sem que você permita que Jesus mude você, na presença de Jesus, orando com Jesus, falando com Jesus, sem permitir que Jesus toque no seu jeito de pensar, que modifique o seu jeito de olhar, estando na presença de Jesus não vai resolver você. Porque se Jesus apenas curar e não resolver você, na próxima ocasião, você de novo vai precisar de solução. Eu costumo dizer que Jesus não é um resolvedor de problemas, Jesus é um resolvedor de pessoas. É andando com Jesus no seu abatimento. Eu sei o que é padecer. Eu sei na minha pele, no meu coração, na minha alma, os meus dramas. E eu sei, e eu estou falando com você, que há um momento de paz. É possível você experimentar uma paz que excede o seu entendimento. Não é a paz fruto de uma solução. E é aqui que entra toda a mudança no coração daquele homem. Quando Jesus diz assim para ele: teu filho vive. Teu filho vive. Eu acho isso extraordinário. E a Bíblia diz assim: e o homem creu. No quê? Vamos ver o texto aí, versículo 50. Coloque aí, por favor. Jesus diz para aquele homem. No versículo 49, olha o 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. O Senhor tem que estar lá em casa. É assim que os profetas fazem, é assim que o milagre vem. O Senhor tem que estar lá na minha casa. E o problema está a 25 quilômetros daqui. Vai até a minha casa, Senhor. Desce até a minha casa, Senhor. Antes que o meu filho morra. E aí não precisa mais ir. Porque ele acreditava que Jesus poderia curar o filho. Mas só até ali. A fé daquele homem, a crença daquele homem, tinha um limite até onde ele poderia ir. Havia um lugar que a fé dele não alcançava. Havia um lugar que ele não conseguiria, a maturidade dele não conseguiu ir. E Jesus disse que se ele não operasse milagres e sinais, as pessoas não acreditariam. Mas aqui vai ter uma mudança, nesse paradigma, nessa dor de Deus. Essa dor do coração de Deus que diz que esse povo precisa ver para crer. Esse povo precisa de sinal para crer.
Mas Deus vai dar um presente para esse pai. E Jesus fala assim para ele, versículo 50, vai, não é vamos. Ele disse, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu, no quê? Na palavra. Creu na palavra. Quando eu estava lendo esse texto, isso tocou o meu coração. Que o que produz fé em mim é se eu conseguir na minha vida de oração e devoção experimentar ouvir a voz e a palavra de Deus a respeito do meu drama. Não é a solução do meu drama, dos meus problemas. É quando você é tocado pela palavra. É quando na sua dor, na sua angústia, uma palavra de Deus lhe acalma e faz a sua alma sossegar. Quando Deus diz, não tenha medo. Em Gênesis nós vemos a humanidade, a criação assim de uma maneira terrível. Em caos, escuridão, até que a palavra de Deus é liberada. Muitas vezes nós estamos orando pedindo a Deus que Ele se mova em direção aos problemas. Mas nessa noite eu gostaria de chamar a sua atenção para buscar Jesus até que Jesus fale com você. Para você buscar a Jesus e colocar a sua vida diante de Jesus até que Jesus fale alguma coisa para você. E não importa mais o que Ele vai falar, porque depois que Ele falar, já não importa mais, o seu coração vai experimentar descanso. Quando Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pronto, acabou. Paulo não vai orar mais e Paulo vai sossegar na sua alma, não porque Deus tirou-lhe o espinho da carne, mas porque Deus lhe falou. Quanto tempo para que o Deus alcance o meu filho e o meu drama? Quantas horas serão necessárias? Talvez na mente anterior daquele homem, ele precisava levar Jesus, colocar Jesus no seu cavalo e levá-lo mais 25 quilômetros. Mas tudo o que ele precisava, e ele não sabia, é que ele precisava de uma palavra. Basta uma palavra, disse aquele centurião, e o meu servo será curado. Se tu me falares, eu vou experimentar a paz. Não é qual a solução tu me darás, basta uma palavra. E é interessante que a manifestação desse descanso é quando aquele homem volta para casa de uma maneira diferente de quando ele veio. Quando ele veio até Jesus, ele estava em desespero e angústia. Ele não sabia. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele vai angustiado, perplexo, com seu coração machucado. Talvez em lágrimas, talvez em silêncio. Porque deixaram o seu filho com a sua mãe à beira da morte. Ele sai em desespero. Como é um pai que sairia em desespero na noite, quando o filho está... Como que você faz? Você pega a roupa mais bonita, você se apronta, põe perfume, você escolhe o sapato, não, você sai como dá para sair. Você não vê mais nada na sua frente a não ser aquela direção. Você sabe que tudo que tem que fazer é andar mais rápido possível. É andar mais rápido possível. Você não está se preocupado com comer. Você não está preocupado com a aparência. Você não está preocupado se você fez o cabelo. Você não está preocupado com a sandália, qual sandália você pôs. Você não está preocupado com nada. O que você quer é chegar a tempo de encontrar um médico. A tempo de encontrar a solução.
É assim que aquele homem estava. Ele correu o máximo que ele pôde até encontrar Jesus. Mas agora na volta está diferente. Olha, presta atenção aqui. Versículo 51. Versículo 50 no final disse que aquele homem partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Os servos dele estão vindo ao encontro, encontrando aquele homem. Estão vindo os dois ao encontro, encontrando aquele homem. Agora veja só, o horário que Jesus curou aquele moço era mais ou menos 1h. Você recebendo essa palavra, o que você faria, irmão? Você montaria no seu cavalinho, olha, e chegaria o mais rápido possível para ver se aconteceu o que disse Jesus que aconteceria. Mas olha só a resposta desses servos. Versículo 51. Então indagou deles a que hora o seu filho sentira melhor. Informaram. Fala aí para mim, irmãos. Não, leia lá. Informaram ontem. Irmãos, ontem? Como assim? Esse homem ficou na cidade? Agora ele não precisa mais do tempo. Ele não está com medo se vai dar tempo. Ele não está com pressa de chegar. Ele não está com medo de chegar. Ele não está preocupado mais com o seu filho, com o seu problema. Porque a palavra de Jesus relativizou tudo. Relativizou o problema, relativizou o tempo, relativizou o período, o tamanho, a distância. Agora ele está pacificado. Agora ele está sóbrio, agora ele está confiante. O que sustenta ele não é mais a resposta da dor. O que sustenta ele agora é a palavra que ele ouviu de Jesus dizendo: o teu filho vive. E ele não volta correndo para casa em agonia. Ele não volta para casa em tristeza. Ele volta para casa no outro dia. Talvez ele foi resolver uns problemas ali, umas pendências ali na cidade. Talvez ele foi na casa de alguém, talvez ele foi devagar, talvez ele foi, não é bom ir agora, não vai dar tempo de chegar, viajar à noite é muito perigoso, mas um pai que está com um problema, com seu filho está morrendo, ele está preocupado se é perigoso ir à noite? Está preocupado se é perigoso ir à noite? Ele diz, não, a aflição já não está dentro de mim. E então ele diz, que hora que foi que a doença o deixou? Ele disse, ontem. E a pergunta que a gente poderia fazer, mas por que você não foi embora? Por que você ficou aqui ainda? Com certeza ele poderia dizer, ele não disse. Mas o certo é que quando ele chegou em casa e contou para a família, todos creram. A doença já não era a palavra que definia ele mais. A palavra de Jesus o sustentou. A palavra de Jesus o orientou. Quando a gente for orar, terminando, a gente precisa encontrar essa palavra de Deus. Orar e clamar e buscar, até que Deus fale. Até que dentro de você tenha uma palavra. Talvez vai ser uma palavra de alguém, um querido irmão chega para você. Essa semana mesmo eu enfrentei uma dificuldade no meu coração. E uma senhorinha lá do meu trabalho. Ela conversando comigo e de repente ela falou assim, você precisa ter paciência. Ai, irmãos. Você sabe o que é pegar uma coisa que está te machucando e tirar, e você vê, acabou. Porque a palavra de Deus veio, e ela disse para mim, tenha paciência. Não é assim, eu vou resolver o problema. Paciência. Não é o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, andas ocupada demais.
a gente tem que orar e buscar e chorar diante de Deus, até que a palavra venha ao nosso coração e traga sossego. Eu lembro quando eu fui orar pelo meu relacionamento com a Fabiana, a gente era solteiro. Quando eu fui orar por algumas outras moças, eu vivia assim, perturbado. Sabe? Não dava, parece que não, tinha um não bem grandão assim na minha testa assim. Mas uma noite, eu fiz até uma música nesse dia, estava orando de madrugada, e de repente, o meu coração é tomado de um sossego, quando eu orava pelo nosso casamento, pelo nosso namoro, não era nem casamento, se eu podia ir até ela para chamá-la para namorar. Senhor, é a tua vontade, Senhor, é a tua vontade, não vou suportar um não. E aí dentro do meu coração uma paz, um sossego. Paz. Vamos dizer essa palavra? Paz. Quando é que você tem paz? Não é quando tem solução. É quando Deus fala com você. É quando Deus de alguma maneira fala no seu coração. E ninguém entende. E você talvez não sabe explicar. Mas dentro de você está tudo certo. Você levanta novamente e vai. Você levanta novamente e vai. Não é? Quando a gente segura na mão de Deus e vai. A gente levanta novamente e vai. A gente enterra o filho, o marido, a esposa. A gente vai. Não porque teve solução. É porque a palavra veio. Essa palavra que alimenta, que sustenta. Essa palavra que orienta. Essa palavra que edifica. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Tudo o que você precisa, meu irmão, no momento da sua angústia, é clamar até Deus falar. A oração é um clamor por sua palavra que gera um descanso. O chamado ao clamor sincero não é ser uma super pessoa madura diante de Deus. Porque aquele moço chegou com uma teologia toda errada diante de Jesus. Ele acha que Jesus é mais um profeta. Ele chega com um esquema todo organizado para Jesus fazer. Ele acredita que se ele conseguir fazer o que ele quer, se Jesus fizer o que ele quer, vai trazer solução para a vida dele. E Jesus olha tudo aquilo. E Jesus não corrige a oração dele. Jesus não corrige ele. Jesus não faz nada. Jesus simplesmente o acolhe. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. E não é orar certo, é orar. Deus não é teólogo que fica reparando se você usou o versículo certo para orar. Deus é um pai. Um pai que se um filho lhe pedir pão, não lhe dará uma serpente. Ou se o filho lhe pedir uma serpente, ele vai dar a serpente porque o filho pediu a serpente. Ele é pai. Ele sabe dos seus filhos. E aí então não é orar certo, é orar. E orar com a sinceridade da alma é falar o que sente. É falar o que dói. É falar a verdade para Deus. E deixar o resultado nas mãos de Deus, até que Deus lhe fale. Não pare de clamar até que o seu coração encontre descanso. Quando a paz que excede todo o entendimento invadir o teu coração, é o sinal de que a fé foi recebida e então não importa mais o resultado. O seu coração respirou. Dá uma respirada aí. Quem já sentiu isso na sua experiência com Jesus? Cada um de nós. Já passou por circunstâncias. Teve um dia que eu falei com uma irmã aqui da igreja, que nós não somos como os demais que não temos esperança. Que ela deveria encerrar o seu luto. Teve um dia que a minha irmã chegou para o meu irmão e disse: hoje você vai enterrar sua mãe. Quando a palavra de Deus vem, então gera o descanso. Se rebelar contra a palavra de Deus é perpetuar no desespero.
é se perpetuar na angústia. É construir uma casa na tristeza. É fazer da sua angústia o desespero da sua vida. Mas quando você escuta a palavra de Jesus, ele diz: vai, não fica ali esperando um sinal. Vai. Agora esse homem não depende mais de sinal para crer. Esse homem crê e experimenta descanso. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu gostaria de que nós vamos cantar essa canção que nós cantamos, a terceira, né, como diz o Renato aqui. Vamos cantar essa terceira canção, o amor de Deus. O amor de Deus que não fica olhando. Sabe aquele pai que não tem nojo do seu filho catarrento? Limpar cocô de filho dos outros, talvez você tenha dificuldade, mas do seu próprio filho você tampa o nariz assim e vai na fé. Deus ama você, querido. Deus não está impressionado com a sua fraqueza. Deus não está impressionado com a sua fragilidade. Mas Deus está glorificado em saber que Ele pode te ajudar. Que Ele pode segurar nas suas mãos. E que Ele entende a sua dor. E Ele é consolador. Ele é amigo fiel. Ele vai te ajudar. Ele vai te sustentar. E quando você, no seu desespero, não ter mais uma solução, clame pela palavra. Fala comigo, Senhor. Me dê a sua palavra. Me oriente. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Fecha seus olhos. Você está passando por algum drama? Você está passando por alguma angústia? Você está enfrentando algum dilema na sua vida? Talvez você não esteja. Mas talvez você está. O que você precisa não é de solução. O que você e eu precisamos é da palavra. Que Deus fale a você a respeito de você mesmo, a respeito da sua dor, das suas lágrimas, do seu sofrimento, da sua necessidade, da sua busca. Não há nada que seja difícil para Ele fazer. Ele pode tanto curar uma enfermidade, como ressuscitar um morto. Ele pode simplesmente de onde Ele está. Ele não gritou, Ele não esbravejou, Ele não fez uma voz assim, que demonstrasse poderio. Ele simplesmente disse: pode ir embora para casa, seu filho está vivo. Seu filho vai viver. Sem estardalhaço. Sem esquema de pregador, sem fundo musical, sem trejeito de pregação. Simplesmente uma palavra sincera do coração de Deus para o coração do seu filho. Vai para casa, seu filho vive. Nessa noite eu oro para que a palavra de Jesus venha ao seu coração. Libera, Senhor, a tua palavra no coração da tua filha. Libera, Senhor, a tua palavra ao coração do teu filho. Que ele saiba discernir entre a sua voz e a voz da sua alma, dos seus sentimentos. Que a palavra do Senhor não seja palavra só de alívio para a carne, mas seja de cura, de restauração, de crescimento, de maturidade. Tua palavra diz, Senhor, que as tuas ovelhas ouvirão a sua voz. Faça com que cada um aqui escute o seu falar, seja através de um filho, de uma criança, de um adulto, de um estranho, de um amigo, do cônjuge, do pai, do irmão, do filho. Ó Deus, de um estranho, mas que quando ele ouvir, ele saiba discernir a sua voz. E possa voltar para casa dizendo: eu sei que tu falastes comigo nessa noite. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, ó, um homem fraco, Senhor. O amor de Deus me alcançou. Bendito seja o nome do Senhor.